Olá, bem-vindos ao Holomorph. Entender consegue o você que digo? Provavelmente você não consegue entender o que foi dito, porque essa frase é agramatical, ela não é aceita, ela não é certa. E hoje vamos entender um pouquinho mais do porquê disso, porque ele é um pouco mais complexo. Vamos hoje dar sequência a uma introduçãozinha à linguística. Bom, a frase certa era: você consegue entender o que eu digo? E é exatamente essa a questão. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu estou fazendo um monte de sons arbitrários com a minha boca e você está simplesmente entendendo o que eu estou te dizendo com sons que eu estou produzindo com a minha boca. E você está captando o que eu quero transmitir. Como isso acontece? E você claramente tem um conhecimento implícito aí nessa cabecinha. E é a linguística quem estuda isso. E no nosso último vídeo metalinguístico, nós falamos sobre as áreas da linguística e hoje eu gostaria de entrar em questões um pouquinho mais neurológicas, cerebrais e psicológicas, antes de nós entrarmos em uma explicação melhor do que são todas essas áreas da linguística. Um erro bem comum que as pessoas cometem é na hora de classificar a linguística. Porque as pessoas normalmente pensam, por exemplo, se eu te perguntar, que linguística provavelmente é uma área das ciências humanas, certo? E claro que a linguística vai para muitas áreas humanas, vai para a literatura, vai para a sociologia, mas se você tratar a linguística em si como uma ciência, como sociologia, como filosofia, como até o estudo das artes, você não vai dar muito certo. A linguística, ela é classificada junto com humanas, etc., junto com literatura, muitas vezes, como no Brasil, no curso de letras, por pura tradição, na verdade. Porque no começo as duas coisas eram muito fundidas, mas agora a linguística ela ocupa um papel muito mais físico, muito mais psicológico, muito mais cerebral do que puramente humano, como só uma forma de comunicar, como um fator social. Não é exatamente mais isso e nós sabemos disso, então é meio que tradição só mesmo. Então se você é de uma área de humanas e você tem interesse em todo esse assunto, esse vídeo provavelmente é para você. E na verdade para qualquer outra pessoa que queira assistir esse vídeo. Então a linguística tenta entender um conhecimento implícito, inconsciente, espontâneo e não ensinado. E detalhe, ele é complexo demais. E ele nos permite entender tudo na língua, produzir o que a gente quiser e entender o que a gente quiser, desde que esteja, claro, na língua. Então, é muito absurdamente complexo. E eu sei que eu já disse isso umas 10 mil vezes, mas é porque é muito complexo. Competência! E essa nossa capacidade também nos permite fazer juízos de gramaticalidade. Significa que um falante nativo consegue sempre saber quando uma frase é aceitável ou não, ou seja, quando ela é gramatical ou não. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Segura aí. Então, essa gramática interna existe e ela está relacionada com certas partes do cérebro que foram descobertas por causa de dois tipos específicos de afasia, que são problemas na fala. A afasia de Broca e a afasia de Wernicke, nas áreas de Broca e de Wernicke, como eu já falei antes, e eu vou falar ainda mais no futuro, então aguardem. E uma coisa que é bizarra durante a fase de aquisição da língua é a pobreza de estímulo que as crianças têm. E a velocidade com que os bebês aprendem essas coisas e coisas de tamanho, com regras gramaticais muito complexas, é assim, sabe? É uma coisa que acontece literalmente em questão de meses e alguns anos. E há muito pouco estímulo para a criança do que é certo, quais são as frases corretas e quais são as frases erradas, como certos tipos de palavras se comportam. Enfim, uma criança jamais produziria uma frase muito agramatical. Ela já sabe, ela já tem um conhecimento implícito que nasce com ela. E isso é que é muito interessante. Isso dá um atalho durante a aquisição da língua. E é um sistema que é aprendido tão rápido e é tão complexo que basicamente nós nunca conseguimos criar um computador que conseguisse falar como um ser humano e conseguisse entender tudo que um ser humano fala, conseguisse se comunicar como nós nos comunicamos agora. Coisa que para nós é banal, mas que para reproduzir é um trabalho. E durante a aquisição é um período crítico. E se a criança não aprender a língua nesse período crítico, ela vai ter muita dificuldade quando ela crescer mais. Por exemplo, a sintaxe não vai ser desenvolvida, ela pode até aprender vocabulário, mas a sintaxe vai estar comprometida para sempre. Como nós temos todo esse conhecimento implícito,
O dever da linguística é explicitar esse conhecimento, é descobrir como o cérebro funciona. Karate! Como o cérebro funciona e explicar como funciona a língua. E essa é a nossa introdução para uma perspectiva linguística mais moderna, para uma perspectiva gerativa, lá do Noam Chomsky. E ela basicamente gira em torno de uma coisa chamada gramática universal, que é essa coisa inata que é comum a todas as línguas do mundo. E essa pobreza de estímulo é uma prova bem grande de que essa capacidade inata existe, na verdade é uma prova enorme. E essa gramática é a base da aquisição de todas as línguas. Bom, e daí tem, em termos biológicos, tem toda essa parte das afasias, nós temos o gene FOXP2, que eu já falei em outros vídeos, que é associado à língua, enfim, temos muitas coisas assim. Você que fala inglês, você sabe o que é um sintagma nominal? Vamos ver aí um exemplo do Chomsky. Então nós temos essa frase, "The man is tall". Como você transformaria essa frase em uma pergunta em inglês? Bom, "The man is tall" poderia facilmente virar "Is the man tall?". Agora, você pode bolar uma regra. O que está acontecendo no nosso cérebro que transforma essa frase nessa? Você pode dizer, bom, a frase vai sendo construída e quando nós chegamos no is, ou no verbo ser, ou no verbo que estiver aqui, nós colocamos ele no início e se transforma em "Is the man tall?", certo? Bom, vamos testar. Vamos pegar essa frase, "The man who is here is tall". A frase vai se construindo e quando chegamos no verbo ser, is, vai para o início. Isso se transforma em "Is the man who here is tall?". Esse asterisco indica que essa frase é gramatical, ou seja, ela é errada, não é aceita. Por que isso acontece então? Qual é a regra real? Bom, o que acontece é que o verbo, depois do primeiro sintagma nominal, que é tudo isso daqui, vai para o início. Então, esse verbo aqui vai para o início e não esse primeiro. E é claro, se você perguntar para a maior parte dos falantes de inglês e até para as crianças se elas sabem o que é um sintagma nominal, elas não vão saber responder. Mas internamente, na gramática delas, elas sabem o que é. E elas fazem esse processo naturalmente. Portanto, a frase equivalente é "Is the man who is here tall?". E todos os falantes de inglês fazem isso. Estudados, não estudados, as crianças sabem disso. Uma criança não falaria uma frase gramatical dessas aqui. Você acha que todo mundo sabe o que é um sintagma nominal? Que nos leva aos princípios e parâmetros de todas as línguas do mundo. Os princípios são coisas que estão ativas em todas as línguas do mundo. Por exemplo, todas as frases precisam ter um sujeito, obrigatoriamente. Isso é um princípio. Todas as línguas do mundo têm isso. E os parâmetros, todas as línguas têm também. Mas os parâmetros podem ser ligados ou desligados, como um interruptor mesmo. Um parâmetro, por exemplo, é o parâmetro do sujeito nulo. Se ele estiver ativo, a língua pode anular o sujeito, como o português faz. Caso contrário, a língua não pode, como no inglês. Então todos os falantes são 100% competentes e têm implicitamente toda a gramática das línguas deles. Claro que durante a performance há muitas hesitações, muitas pausas que param o discurso. Porque, claro, nosso cérebro não é perfeito, né? Mas é isso que nós temos de erro. E isso, tudo que eu disse até agora e que eu vou dizer, se aplica também para as línguas de sinais, que são línguas como a nossa, elas são complexas, tem fase de aquisição e tudo mais. Ah, e eu recomendo também que você assista esse episódio sobre preconceito linguístico também, ele é muito importante. Agora vamos começar com os detalhes das áreas da linguística. A primeira que nós vamos falar é a fonética, que estuda os sons da fala em si, é uma parte mais extralinguística, porque estuda a parte física e acústica dos sons. Eu fiz toda uma série de vídeos, especialmente os 4 últimos, sobre fonética, sobre uma componente mais biológica, neurológica e etc. Então, vai lá ver também que vale a pena. Depois nós temos a fonologia, que trabalha de forma mais abstrata e diretamente agora com o que o cérebro está pensando dos sons, bem simplisticamente. Basicamente ela estuda como funcionam esses sons, como eles podem se combinar para fazerem coisas que fazem sentido da língua, como eles funcionam em si, como eles mudam. Isso é papel da fonologia. Por exemplo, a palavra praco não existe, mas é uma palavra possível, não viola nenhuma regra do português, ok. Já a palavra repalho
é impossível para nós, não está no nosso sistema, e o falante sabe julgar o que está no sistema e o que não está. Pensa mais ou menos de como um japonês falaria o meu nome, Vitor. É mais como Vitor, porque vai estar adaptado à estrutura da língua dele, ou seja, à fonologia da língua dele. A próxima área estuda por que você consegue diferenciar trabalhar de trabalhador, por exemplo. Esse morfema, o sufixo or, ele transforma a raiz em algo que realização. Então, trabalhador é alguém que trabalha. Esses pedaços já com significado que formam as palavras são os morfemas, e eles são estudados pela morfologia. É como eu disse no episódio sobre o preconceito linguístico. Alguém te ensinou que eu gravei porque me pediram é totalmente substituível por eu gravei uma vez que me pediram? Mas, se nós pegarmos a frase é porque me perguntaram isso que eu gravei, não é substituível por é uma vez que me perguntaram isso que eu gravei? Alguém teve que te ensinar que nessa frase eles são iguais e nessa frase não? Bem, provavelmente não. E mesmo assim você sabe que essa frase aqui é impossível. Ou quando eu quero dizer, eu amo muito aquela lasanha, mas eu não posso dizer, aquela muito eu lasanha amo. Todos sabem que essa frase é errada, mesmo quem nunca estudou gramática na vida. Isso é errado, essa frase não funciona. Então, esse asterisco aqui indica que essa frase é agramatical, ou seja, ela não é gramatical, ela não é aceita pelos falantes. E nesses dois casos, isso tudo tem a ver com a estrutura da frase. E a área que estuda isso é a sintaxe. O significado das palavras e das frases e como eles funcionam e como eles são organizados no cérebro é estudado pela semântica, a famosa semântica. A próxima área é a pragmática, e ela estuda o significado das coisas, mas mais em relação ao contexto. Por exemplo, se eu estou num ambiente muito claro e alguém diz, nossa, como tá claro aqui, e eu entendo que o que ela quer dizer é, desliga essa luz, por favor. That's pragmatics. E depois nós temos áreas de linguística mais aplicada. Por exemplo, a neurolinguística, que estuda o cérebro em si e como ele funciona na hora de criar a língua. A psicolinguística, que trabalha a parte psíquica, mais cognitiva da língua. Nós temos também a sociolinguística, que trabalha a linguística num âmbito mais social, como ele funciona na sociedade. Nós temos também a linguística histórica, que estuda a linguística no contexto histórico, como as línguas mudam com o tempo, etc, etc. Temos a linguística computacional, que estuda a relação da língua com computadores e etc. E essa lista continua, porque tem muitas áreas aplicadas que dá para aplicar a linguística. E, se você gostou desse vídeo, eu recomendo muito o episódio sobre preconceito linguístico e o episódio que é a primeira parte de uma introdução à linguística. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve aqui embaixo, ative esse sininho para você ser notificado cada vez que tiver vídeo novo e, como sempre, salve!